24 de novembro de 1944. Neve até o joelho, vento cortando o rosto, e lá em cima, 100 metros acima, as metralhadoras alemãs começam a cuspir. Os pracinhas avançam curvados, tentam usar cada pedra, cada buraco como abrigo, mas não têm onde se esconder numa montanha pelada. E do alto dela, os alemães enxergam tudo, cada passo, cada grupo, cada homem que tenta subir. A Lurdinha, como os brasileiros apelidaram a metralhadora MG-42 alemã, com sua capacidade de 200 tiros por minuto. Varria o terreno de lado a lado, com a frieza de quem sabe que o inimigo não tem saída. A primeira tentativa terminou em retirada. Os americanos que observavam de longe anotaram nos relatórios que os brasileiros eram incapazes de tomar Monte Castelo. Os alemães entrincheirados lá em cima nem se preocupavam mais em esconder o escárnio. Para eles, os soldados tropicais eram um problema que a própria montanha já estava resolvendo. O que eles ainda não sabiam é que cada derrota estava ensinando algo, e que o exército que eles desprezavam estava, em silêncio, se tornando exatamente o tipo de força que os faria tomar uma decisão que nenhum general da Wehrmacht jamais antecipou, e que mudaria o desfecho da guerra na Itália para sempre. Se você quer saber o que transformou os pracinhas no inimigo mais temido dos Apeninos, a ponto de soldados alemães veteranos desafiarem seus próprios generais para evitar enfrentá-los, inscreva-se agora e me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Porque o que aconteceu nessa montanha foi apenas o começo. Mas para entender quem eram esses homens, é preciso voltar alguns meses, porque os soldados que subiam aquela neve não chegaram ali por acaso. Ninguém apostava nos pracinhas, nem os americanos, nem os britânicos, e com certeza nem os alemães. Quando o Brasil começou a montar a Força Expedicionária Brasileira, em 1943, os aliados tentaram de tudo para desestimular o envio das tropas. Não queriam um parceiro que precisava ser vestido, alimentado, treinado e municiado do zero, enquanto a guerra já consumia cada grama de recurso disponível. Washington sorriu diplomaticamente, disse que sim e esperava que o Brasil desistisse sozinho. Getúlio Vargas não desistiu. E assim nasceu um exército que carregava desde o primeiro dia o peso de não ser bem-vindo. Os 25.000 jovens convocados chegaram à guerra com manuais de instrução em inglês, um idioma que a maioria não entendia. Os uniformes de inverno foram distribuídos com semanas de atraso, enquanto os termômetros nos Apeninos marcavam 25 graus negativos. Havia tenente que foi para a linha de frente com olho de vidro. O principal motivo de exclusão no exame médico era a dentadura insuficiente. Era esse o exército que a Alemanha estava prestes a enfrentar. E os alemães sabiam disso. Nos quartéis generais do norte da Itália, os oficiais da Wehrmacht leram os relatórios sobre a FEB e riram. Chamavam os brasileiros de soldados tropicais, homens acostumados ao calor que congelariam nos Apeninos antes de qualquer batalha real. Para eles, os pracinhas não eram uma ameaça, eram um detalhe, uma curiosidade geográfica numa guerra que já estava decidida pelos grandes. Setembro de 1944. A FEB pisou pela primeira vez na lama italiana. O exército alemão que os aguardava não era qualquer força. A 148ª Divisão de Infantaria tinha veteranos da invasão à Polônia, das campanhas na França e nas estepes russas. A 9ª Divisão Panzergrenadier tinha em seu núcleo veteranos da campanha do norte da África, homens que tinham lutado no deserto lado a lado com Rommel e emergido do outro lado ainda de pé. Eram soldados forjados em anos de guerra total e estavam entrincheirados num dos terrenos mais difíceis da Europa. No centro desse terreno havia uma montanha, Monte Castelo, 1.200 metros de altitude, coberta de neve, defendida por bunkers que os alemães tinham meses para construir e aperfeiçoar. Cada trilha de acesso era um corredor de morte. Cada pedra uma posição de tiro. O general Zenóbio da Costa olhou para aquela montanha e disse, com a confiança de quem nunca tinha pisado numa trincheira de verdade: "Não precisa de artilharia. Os meus meninos tomam aquela M no grito." Os meninos tentaram. Novembro de 1944. Primeira tentativa.
A artilharia alemã abriu fogo antes mesmo de os pracinhas chegarem à metade da subida. Os mortos ficaram na neve. Os feridos também. Dezembro. Segunda tentativa. Mesma emboscada, mais baixas, menos homens voltando. Janeiro de 1945. Terceira tentativa. Desta vez com apoio aéreo. A névoa fechou o céu e os aviões não chegaram. Os alemães esperaram na beirada dos bunkers e fizeram o que tinham que fazer. 3 tentativas. 3 derrotas. Cada recuo custava não apenas vidas, custava moral. Os correspondentes americanos, que já observavam os brasileiros com ceticismo desde o início, começaram a escrever que a FEB era incapaz de tomar a montanha. Nos quartéis alemães, os relatórios confirmavam. Os brasileiros atacam com bravura e morrem com facilidade. Era como se a guerra tivesse encontrado sua própria piada. A cobra não fumava. A cobra subia, apanhava e descia. Mas algo estava mudando nas trincheiras brasileiras. Longe dos generais, longe das ordens vindas de cima, os pracinhas começaram a aprender. Não nos manuais, na prática. Cada derrota ensinava uma coisa nova sobre o terreno, sobre o ritmo das metralhadoras alemãs, sobre os pontos cegos dos bunkers. E à noite, quando o frio anestesiava a vontade de qualquer homem sano de sair da trincheira, alguns pracinhas saíam, silenciosamente, sem ordens, só para ver, só para sentir o terreno com os próprios pés. Os alemães começaram a notar, não as grandes ofensivas, essas eram esperadas, preparadas, recebidas com fogo. Eram as outras movimentações, as que não tinham lógica tática aparente. Patrulhas noturnas que apareciam em pontos impossíveis. Soldados que cruzavam linhas sem fazer barulho, sem deixar rastros claros, como se conhecessem o terreno melhor do que os próprios defensores. Nos relatórios alemães, começou a aparecer uma palavra que raramente era usada para descrever qualquer inimigo aliado: unheimlich, inquietante. 21 de fevereiro de 1945. A quarta tentativa de Monte Castelo começou antes do amanhecer. Desta vez coordenada, metódica, sem os gritos de bravura do general Zenóbio, com artilharia, com posicionamento preciso, com os pracinhas subindo em silêncio pelos flancos, que 3 meses de reconhecimento noturno tinham mapeado palmo a palmo. Os alemães esperavam no mesmo lugar de sempre. Os brasileiros não vieram pelo mesmo lugar de sempre. Às 16h14, a bandeira brasileira estava no cume de Monte Castelo. Nos quartéis alemães mais ao norte, a notícia chegou junto com outra. Os pracinhas não tinham apenas tomado a posição. Tinham tomado com menos baixas do que qualquer uma das tentativas anteriores. Como se nas 3 derrotas tivessem estado treinando. Como se o plano sempre fosse esse. O general que antes havia descartado os brasileiros como soldados tropicais colocou a caneta sobre o papel e começou a reescrever a avaliação de inteligência sobre a FEB. Ele ainda não sabia que o pior, para os alemães, estava por vir. Não seria numa montanha, não seria de dia, seria nas mentes dos próprios soldados alemães, quando o respeito que a FEB havia conquistado no cume de Monte Castelo começasse a se transformar em algo que nenhum general consegue controlar com uma ordem. Algo muito mais poderoso do que o medo de morrer. O medo de enfrentar um inimigo que você sabe que não consegue prever. A notícia da queda de Monte Castelo se espalhou pelas linhas alemãs antes do anoitecer do dia 21 de fevereiro de 1945. Não chegou como boato. Chegou nos relatórios oficiais, com coordenadas, horários e números de baixas. Os oficiais da Wehrmacht que leram aquele documento ficaram em silêncio por um momento. Não porque a perda fosse inesperada, a guerra estava perdida fazia tempo, mas porque o modo como aconteceu contradisse tudo o que tinham escrito sobre os brasileiros nos últimos 6 meses. 3 derrotas seguidas tinham confirmado o que queriam acreditar. A quarta tentativa destruiu essa certeza de uma vez, mas o que viria a seguir os perturbaria ainda mais. Porque os pracinhas que desceram do cume de Monte Castelo não eram os mesmos homens que tinham subido pela primeira vez em novembro. Não era apenas o treinamento, não era apenas a tática aprimorada em 3 derrotas, era algo mais difícil de nomear.
uma identidade de combate que tinha se formado naquelas noites de reconhecimento silencioso, naquelas subidas que terminavam em retirada, naquele inverno de 25 graus negativos que ninguém achava que eles aguentariam. Os pracinhas tinham aprendido a guerra, e tinham aprendido do jeito mais brutal possível, sofrendo. E então vieram os primeiros prisioneiros alemães. Soldados capturados nas semanas seguintes à tomada de Monte Castelo chegaram às mãos da FEB, condicionados pela propaganda de Goebbels, convictos de que seriam torturados, mutilados ou executados. Alguns chegaram chorando, não de dor, de medo do que acreditavam que ia acontecer. A propaganda nazista tinha sido cuidadosa e detalhada. Os brasileiros eram selvagens, caçadores de cabeças, primitivos vindos da selva tropical que não faziam prisioneiros. Eram essas as palavras exatas que circulavam nas trincheiras alemãs. O que encontraram foi o oposto disso, e o choque foi maior do que qualquer derrota militar. Médicos brasileiros operaram feridos alemães com a mesma urgência que usavam para os próprios companheiros, usando morfina preciosa, escassa, que fazia falta nas enfermarias brasileiras. Guardas permaneciam ao lado de prisioneiros moribundos para que não morressem sozinhos. Pracinhas dividiam suas próprias rações, às vezes a última que tinham, e ofereciam cigarro ao inimigo que minutos antes estava tentando matá-los. Não por obrigação, por uma convicção que nenhuma ordem militar havia plantado e que a guerra havia sido incapaz de arrancar. A Cruz Vermelha Internacional inspecionou os campos administrados pela FEB e confirmou as condições. Mas havia um episódio que começou a se repetir e que os próprios oficiais alemães não sabiam como processar. Quando a juventude hitlerista e a Volkssturm, formadas por adolescentes de 14 e 15 anos, que Hitler havia mandado para o fronte nas fases finais da guerra, caíam nas mãos da FEB, os pracinhas não os tratavam como combatentes, os tratavam como crianças. Rubem Braga, correspondente de guerra do Diário Carioca, que acompanhou a FEB na Itália, descreveu cenas de brasileiros abraçados a prisioneiros adolescentes, sorrindo, oferecendo comida. A propaganda alemã havia prometido monstros. Os pracinhas entregaram paz. Essa dissonância começou a corroer algo que nenhuma batalha havia conseguido corroer: a certeza ideológica. Soldados alemães que retornavam de interrogatórios contavam o que tinham vivido, e as palavras se espalhavam de trincheira em trincheira com a velocidade que só os rumores têm em tempo de guerra. Um prisioneiro libertado descreveu o tratamento recebido. Outro confirmou. Depois outro. E a narrativa que a Wehrmacht havia construído com tanto cuidado, os brasileiros são bárbaros, render-se a eles é pior que morrer, começou a rachar pelas bordas. Nos quartéis alemães, os comandantes perceberam o problema. Um documento secreto, hoje preservado no Museu dos Campos Gerais em Ponta Grossa, foi distribuído pelo comando da Wehrmacht, orientando os soldados a não se renderem aos brasileiros, tentando reforçar a narrativa da brutalidade. Mas era tarde, porque os homens que tinham estado do outro lado e voltado contavam uma história diferente. E numa guerra que havia transformado mentira em doutrina oficial, a verdade, quando aparecia, tinha um peso desproporcional. Foi nesse momento que a FEB começou a vencer de duas maneiras ao mesmo tempo. Nas batalhas de dia, com artilharia, com flanqueamento, com a precisão tática que Monte Castelo havia ensinado. E nas trincheiras de noite, com algo que nenhum exército aliado havia pensado em usar como arma: a reputação de tratar o inimigo como gente. Cada prisioneiro bem tratado era um mensageiro involuntário. Cada alemão que chegava convicto de que morreria e saía vivo e alimentado, voltava para a memória coletiva das tropas, como uma prova que nenhum panfleto de propaganda conseguia refutar. Abril de 1945. O fronte alemão começou a sangrar por dentro, não apenas pelas baixas em combate, mas pela desintegração lenta de uma crença. Veteranos de Stalingrado, homens que tinham sobrevivido ao inverno russo, ao cerco soviético, às temperaturas que matavam antes do inimigo chegar, começaram a pedir transferência de setor
quando a informação chegava de que enfrentariam os brasileiros. Não por covardia, por cálculo. Tinham sobrevivido à guerra inteira porque sabiam quando uma posição estava perdida. E lutar contra um exército que vencia no campo e ainda assim tratava os vencidos com dignidade era uma equação sem saída. Os generais alemães tentaram conter isso com ordens. Ordens de resistir, de não recuar, de lutar até o último homem. Eram as mesmas ordens que Berlim havia dado em Stalingrado, em Monte Cassino, em cada frente, onde o impossível havia sido exigido de soldados comuns. E os soldados da linha de frente, que conheciam o resultado de obedecer essas ordens melhor do que qualquer general em quartel-general seguro, começaram a tomar uma decisão que nenhum regulamento militar previa e que ia contra tudo o que tinham sido treinados para fazer. Começaram a se recusar, não em motim aberto, isso teria consequências fatais, em formas silenciosas, calculadas, individuais. Posições abandonadas antes do ataque chegar. Setores entregues sem combate. Grupos inteiros que se rendiam antes de receber ordem dos próprios oficiais. E quando perguntados a quem queriam se entregar, a resposta era sempre a mesma. Não aos americanos, não aos britânicos, aos pracinhas. O exército que havia provado, batalha por batalha, que força e justiça podiam existir no mesmo uniforme. Era isso que os generais da Wehrmacht não tinham como combater com uma ordem. Porque não era deserção, era reconhecimento. O reconhecimento silencioso, individual e irrevogável, de que do outro lado daquele vale havia um exército diferente de qualquer coisa que tinham enfrentado antes. Um exército que tinha subido uma montanha 4 vezes e na 4ª vez a tomado em silêncio. Que saía à noite quando ninguém mais sairia, que vencia com menos e parava sem rancor, e que no final era exatamente isso que tornava a desobediência não uma fraqueza, mas a única decisão que ainda fazia sentido. E essa decisão chegou ao seu ponto final, numa estrada enlameada do norte da Itália, no fim de abril de 1945. A FEB havia tomado Montese em 17 de abril, ao custo de 426 baixas, 34 mortos, 382 feridos. Havia avançado por Zocca, por Vignola, por Collecchio, numa velocidade que deixava os próprios americanos sem reação. Em 12 dias, 400 quilômetros cortando o norte da Itália. Cidades que levavam semanas para cair nas mãos de outras forças aliadas eram liberadas em horas. E cada cidade libertada deixava para trás uma população italiana que havia trancado as portas com medo dos nazistas e abriu as janelas quando os pracinhas chegaram. A 148ª Divisão tentou fugir. O general Otto Fretter-Pico havia recebido ordens para conduzir suas tropas pela Estrada 62 em direção à Áustria, reunir o que sobrava da divisão com as demais forças alemãs em retirada e tentar cruzar a fronteira antes que o cerco fechasse completamente. Era um plano desesperado, mas era um plano. O problema era que os pracinhas já tinham chegado antes. Quando a vanguarda da 142 alcançou Collecchio, encontrou os brasileiros do outro lado da estrada esperando, não em defesa, em bloqueio. Fretter-Pico olhou para os mapas e entendeu. Não havia rota norte, os brasileiros estavam lá. Não havia rota leste, bloqueada. Os partigiani italianos fechavam o sul. E o Corpo de Exército americano havia retirado da FEB os principais meios de transporte motorizado, obrigando o general Mascarenhas de Moraes a usar caminhões-trator da artilharia para mover a infantaria. O que os americanos não previram é que essa limitação não atrasou os pracinhas. Eles simplesmente foram a pé. E chegaram antes mesmo assim. Foi então que Dom Alessandro Cavalli entrou na história. O vigário da pequena vila de Neviano de Rossi foi chamado pelo comando do 6º Regimento de Infantaria, por volta das 15 horas do dia 27 de abril. Sua missão era simples e impossível ao mesmo tempo. Caminhar sozinho até o quartel-general alemão em Fornovo, 6 quilômetros de distância, e entregar um ultimato. Para não denunciar a posição brasileira, Dom Cavalli fez um caminho diferente, enganando os alemães sobre de onde vinha a ameaça. Às 20h30 do mesmo dia, voltou com a resposta.
O comando alemão pedia para serem estabelecidas as condições da rendição. Na manhã seguinte, o padre voltou com o ultimato definitivo, escrito pelo coronel Nelson de Mello com a objetividade de quem não tinha mais tempo a perder. Estais completamente cercados e impossibilitados de qualquer retirada. Rendei-vos incondicionalmente. Os alemães leram e protelaram, esperando ordens superiores que não viriam, de uma Berlim que estava em chamas há dias. Pouco antes do meio-dia, chegou uma resposta assinada pelo Major Kuhn, que dizia apenas que aguardava instruções para responder. Era uma protelação disfarçada de protocolo. O coronel Nelson de Mello não esperou mais. Às 13 horas do dia 28 de abril, o 6º Regimento atacou pelo norte e pelo leste, simultaneamente. O esquadrão de reconhecimento avançou até 2 quilômetros de Fornovo, em Ramiola. Os alemães que esperavam uma negociação encontraram artilharia. Os que esperavam recuar encontraram bloqueio. O combate foi violento, rápido, sem margem para improviso. E enquanto os tiros ainda ecoavam, algo acontecia nas trincheiras alemãs que não estava em nenhum relatório tático. Grupos inteiros parando de lutar por conta própria, antes mesmo de receber ordem dos oficiais. Eram os mesmos homens que semanas antes haviam pedido transferência de setor. Os mesmos que tinham abandonado posições silenciosamente, que tinham entregado setores sem combate, que tinham respondido os brasileiros, quando perguntados a quem queriam se render. Agora, com o cerco fechado e a artilharia abrindo o vale ao redor, eles simplesmente pararam, depositaram as armas no chão, sentaram e esperaram. Não por ordem. Por uma decisão tomada muito antes daquele dia, nos relatórios de inteligência que descreviam pracinhas indiferentes ao perigo, nos testemunhos de prisioneiros que voltavam vivos e alimentados, nas histórias de veteranos do Afrika Korps que esperavam o pior e encontraram compostura. Às 22 horas, o Major Kuhn cruzou as linhas com bandeira branca. Foi encaminhado ao posto de comando em Coléquio. As conversações duraram da meia-noite às 5h30 do dia 29 de abril. O coronel Nelson de Mello não negociou condições. Não havia condições a negociar. Havia apenas uma rendição incondicional para ser aceita. Quando o sol nasceu sobre o Vale do Taro naquela manhã, o Major Kuhn assinou os termos e comunicou que o general Otto Fretter-Pico aceitava se entregar com todos os seus homens. Ao meio-dia, uma coluna de 13 ambulâncias alemãs apontou na estrada. Primeiro os feridos, transportados imediatamente para ambulâncias brasileiras que os levaram para Módena. Depois as tropas motorizadas, entregando veículo por veículo até às 23 horas. Depois as tropas a pé, em filas que se estendiam pela estrada de terra, um grupo após o outro, depositando armas, munição, equipamento. Foram estabelecidos 2 postos de coleta, em Felegara e em Pontes Codonha. O major Altair Franco Ferreira, que havia morado na Alemanha e falava o idioma, recebia e orientava os prisioneiros pessoalmente. Os alemães que chegavam traziam algo que ninguém havia pedido. No punho esquerdo do fardamento de muitos deles, uma insígnia bordada, Afrika Korps. Os veteranos de Rommel, os mesmos que a propaganda havia descrito como o coração duro da resistência alemã nos Apeninos, depositavam as armas observados pelos pracinhas em silêncio, sem provocação, sem humilhação deliberada, com a mesma compostura que havia definido cada escolha da FEB desde Monte Castelo. Um ex-oficial alemão chamado Lothar Mühl descreveu anos depois algo que ainda o intrigava. Os brasileiros não roubavam pertences dos prisioneiros como souvenirs. Os americanos faziam isso. Os pracinhas não. No dia 30 de abril, chegou Fretter-Pico. Às 18 horas, o general desceu do veículo acompanhado de 31 oficiais do seu Estado-Maior. Homens que tinham comandado campanhas na frente russa, que tinham assinado ordens que moveram exércitos por meio continente, estavam em pé num vale do norte da Itália, entregando suas espadas. Fretter-Pico foi escoltado pelo general Olímpio Falconier até o quartel-general do 5º Exército em Florença. O mesmo 5º Exército americano que meses antes havia duvidado que os pracinhas seriam capazes de tomar uma montanha. Os números finais eram impossíveis de ignorar.
14.779 prisioneiros, 4.000 cavalos, 80 canhões, 1.500 viaturas, centenas de veículos de tração animal, munição de todos os tipos. Era o inventário de um exército inteiro que havia deixado de existir como força combatente. E a FEB havia feito o que nenhum outro exército aliado havia conseguido em todo o teatro de operações da Itália: capturar uma divisão inimiga inteira, com estado-maior, generais e equipamento. Não dispersar. Não destruir fragmento por fragmento. Capturar. 2 dias depois, em 2 de maio de 1945, todas as forças do eixo na Itália capitularam formalmente. A guerra havia acabado. E o último grande ato dela tinha sido escrito por homens que partiram de um país que jamais entraria na guerra, com uniformes atrasados, manuais em idioma que não entendiam e uma montanha que tentaram tomar 4 vezes antes de conseguir. O que ficou não foi sorte, foi o resultado de cada noite saindo da trincheira quando nenhum homem são sairia, de cada derrota transformada em aprendizado, de cada escolha de tratar o inimigo vencido como gente, não por fraqueza, mas porque era exatamente isso que os separava do que estavam combatendo. E essa é a resposta para a pergunta que trouxe você até aqui. Os soldados alemães não desafiaram seus generais por fraqueza, não pararam de lutar por covardia. Pararam porque do outro lado havia um exército que havia provado, batalha por batalha, noite por noite, que merecia um tipo de respeito que a guerra raramente permite. O respeito por quem vence com força e para com dignidade. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que ainda não sabe que a cobra fumou.